noite a todos. Vamos a mais um treino de questões aí. Nós vamos treinar questões da Banca VUNESP, tá? Banca VUNESP, uma prova que foi aplicada pela VUNESP este ano de 2025, tá? E também nós vamos treinar uma outra, que são questões para o concurso de Itaquá, mas serve para qualquer concurso. Por quê? Porque a gente vai focar nos assuntos e não em autores específicos, tá bom? Então serve também. Vamos lá? Primeira questão aí é a questão 27. Professora, nós vamos fazer também, vamos utilizar essa prova para português depois? Também. Os mesmos PDF dessas provas que eu enviei para vocês vai servir para português também, tá bom? Vamos lá. Não hoje, mas vai servir. Vamos lá. Questão 27. Começando. Frade, tá? Falei que eu não ia falar nome de autor para não confundir, tá? Vamos lá. Afirmam que os jogos digitais de alfabetização tiveram grande relevância em seu trabalho investigativo sobre como as crianças em processo de alfabetização atuam em ambientes digitais com a linguagem verbal e outros recursos multimodais em eventos de uso de jogos. Mais especificamente em relação aos jogos. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais alguém aqui. Vamos lá. Continuando, desculpa, gente. Mais especificamente em relação aos jogos digitais de alfabetização. Então, aqui, sobre o que eu estou falando? Vamos lá. Sobre o que eu estou falando? Estou falando sobre alfabetização. Estou falando sobre jogos digitais, tá? Por quê? Porque é solicitado, independente do concurso, tá? Todas as bibliografias. É solicitado que se trabalhe as questões tecnológicas, os recursos tecnológicos em nossas aulas, tá? E aqui tá falando que também é importante, quando o aluno está nesse processo de alfabetização, estar utilizando o uso dos jogos, que vai ajudá-lo, né? Porque a internet, os recursos tecnológicos vieram para contribuir, não para substituir, para contribuir. Então, eles pedem para que as crianças tenham ambientes digitais, tá? Tenham esse acesso. E os jogos, elas já gostam de jogar, né? Então, vamos lá, vamos ver aí nas alternativas a esse respeito. Mas já falou a importância dos jogos no processo de alfabetização. Vamos lá? Na letra A escolha do jogo digital deve ser baseada no entretenimento que ele proporciona, acima de seus objetivos pedagógicos, evitando-se assim que as crianças percam o interesse, tá? Então, logo de cara, na alternativa A, nós vamos eliminá-la. Por quê, professor? O que tem de errado? Várias situações erradas. Primeiro, porque fala que o jogo é só para entretenimento. Fala que o entretenimento está acima dos objetivos pedagógicos. É ao contrário. E aqui está falando para evitar utilizar os jogos para que as crianças não... utilizando os jogos, as crianças percam o interesse. Não é isso que fala no contexto. Então, é pegadinha na letra A. Na letra B, o uso de jogos digitais dispensa a necessidade de uma explicação prévia do professor sobre o assunto da atividade, visto que são intuitivos e fáceis de se jogar sem regras complexas. Letra B também nós eliminamos por conta. Dispensa a intervenção do professor,
dispensa o professor, né? Outra coisa aqui, intuitíveis e fáceis, sem regras. Todo jogo necessita de regras, independente se é digital ou não, tá? Então, por conta dessas palavras que nós chamamos de palavras negativas, elimina-se a letra B também, tá? Letra C. A aula com jogos digitais é mais eficiente quando o professor intervém o mínimo possível, possibilitando o desenvolvimento da autonomia das crianças enquanto se divertem. Então, o professor, ele vai intervir na medida que ele achar que deve intervir, ou muito ou pouco. Tem alunos que precisam de maiores intervenções e tem alunos que precisam de menor intervenção. Mas aqui fala que o professor deve intervir o mínimo possível. E isso não é uma verdade, ok? Então, eu já eliminaria aí, né? Porque tá falando que o jogo fica mais eficiente se o professor não intervir em nada. É uma mentira. Senão não precisaria ter professores, né? Vamos lá. Ficou entre D e E. Ficou... Aí na prova, gente, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão eliminar 3 e ficam 2 para analisar. Sempre é assim. Mas sempre nós achamos, pelas palavras-chave positivas, a correta e a negativa, né? A incorreta. Vamos lá. Ficou a D e a E. Eu vou ler, vocês vão interagir no chat colocando questão 27, ou nem precisa colocar 27. Coloquem qual a letra vocês acham que é a correta. A, B e C já foi eliminada. Ou a alternativa correta é a D ou é a E. É vocês que vão colocar aí, tá? A D. O professor precisa selecionar o jogo digital com antecedência, conhecer sua funcionalidade e perceber em que instante do processo de aprendizagem a criança poderá ser utilizada. Da criança poderá ser utilizada. Essa é a D. E a E? A melhor forma de utilizar jogos digitais em sala de aula é permitindo que as crianças escolham livremente o jogo que querem usar. Lembrando que é jogo digital, não é jogo concreto ali na sala, pois isto garante o engajamento delas nas atividades. Então, vocês vão escolher ou D ou E, coloquem aí no chat, eu não consigo ver. Tá bom? Eu não consigo ver. Se tiver algum aluno, algum professor que queira interagir ao vivo, lembrando que está sendo gravado, pode abrir o áudio e falar, eu acho que é a alternativa E ou eu acho que é a alternativa D, tá? Mas se não quiser, não tem problema, é só colocar aí no chat para vocês irem interagindo, ok? Coloquem aí. Vamos lá? Então, aqui, entre D e E, a alternativa correta é a D, tá? Por quê? É um jogo digital. O professor vai fazer o planejamento. Ele tem que verificar qual o jogo que ele vai utilizar antecipadamente. Se ele vai utilizar numa aula de português, numa aula de matemática, vai acrescentar o quê? Ver qual o objetivo, qual a funcionalidade do jogo. E em qual instante do processo de aprendizagem da criança esse jogo encaixa, pode ser utilizado, ok? Por que a E foi eliminada? Aqui no caso está falando que as crianças escolham livremente. Se deixar as crianças escolherem livremente um jogo digital, elas vão entrar em qualquer coisa. Aí perde o foco do objetivo da aula, tá? Então, é para utilizar os recursos tecnológicos? Mas não é para deixar livre. Estamos falando de recursos tecnológicos, jogos digitais. Então, livremente não, tá? Ó, o jogo que elas querem usar, o professor tem que selecionar antes, gente, tá? Não é qualquer jogo, ok? Então, a alternativa correta é a letra D de dado, tá? D de dado, alternativa correta. Questão 28 não é para vocês. Vamos ver a questão 29.
sobre inclusão escolar, ok? Independente da autora. Qual que é a questão 29? Sobre inclusão, tá? Então, sobre inclusão escolar, vamos lá. Por que eu faço isso? Porque se vocês focam nos autores, são muitos autores. Então, é mais fácil vocês focarem no assunto do que no autor. Ah, será que é? Sempre vai vir o nome do autor na pergunta, sempre. Então, vocês não precisam ficar preocupados. Ah, eu não sei o nome do autor. Não, sempre vai vir. Então, aqui nós estamos falando de inclusão, tá? Vamos lá. Sobre inclusão. Letra A. A igualdade de direitos na escola significa tratar todos os alunos de forma idêntica, isto é, educando-os igualados e tratados segundo a identidade que lhes fora atribuída. Porque a letra A eu elimino? Se vocês quiserem interagir, gente, é só abrir o áudio e falar, tá bom? Na letra A, por exemplo, o que está identificado como negativo? Forma idêntica. Eu não trabalho com os alunos da mesma forma. Quando a gente fala de inclusão, nós também estamos falando de alunos da educação especial. Então, não tem como eu trabalhar com os alunos de forma idêntica. Porque depende da realidade, da necessidade, das limitações de cada aluno. Então, não tem como trabalhar de forma idêntica com todos. Até aqueles que não são de inclusão, até aqueles que não são da educação especial, tem alguma dificuldade e eu não trabalho igual. Eu tenho que ver outra forma, porque vamos supor, 50% da sala conseguiu, os outros 50% não conseguiu. Não tem como trabalhar sempre da mesma forma, ok? Então, letra A está descartada. B. O trabalho colaborativo próprio da pedagogia da diferença. Organiza-se em redes nas quais o saber circula horizontalmente, sem hierarquia. Olha a palavra-chave aí, pedagogia da diferença, tá? Em vários documentos fala da pedagogia da diferença. Essa autora fala, Mantoan, da pedagogia da diferença, porque nós estamos todos juntos e não somos iguais. Temos os mesmos direitos, mas não somos iguais. Então, é a pedagogia da diferença. Palavra-chave positiva. Mas vamos ver as demais. Pode ser a B a alternativa correta. Vamos ver as demais. C. A educação inclusiva tem como objetivo padronizar o comportamento dos alunos para que se adaptem tanto às normas escolares quanto às exigências da sociedade. O que tem de errado na letra C? Padronizar comportamento, tá? O foco não é esse, tá? E a palavra padronizar é negativa para o concurso. D. O professor precisa customizar os atendimentos, adaptando as atividades e os conteúdos aos alunos conforme o tipo de deficiência de cada um. Também está errado. Letra E. Ó, vejam, a letra B tem a palavra-chave pedagogia da diferença e a letra E também tem a mesma palavra-chave, perceberam? Que a alternativa correta ou é a B ou é a E, tá? As palavras-chave pedagogia da diferença, pedagogia da diferença. Vamos ver aí. A pedagogia da diferença congela identidades e, em função dessa estabilidade construída, estabelece um campo específico, uma fórmula padrão para atuar com cada uma delas. 2 erros na letra E para eliminar: congela e fórmula padrão. Lembra que eu falei que padrão, padronizar é palavra negativa? Não congela a identidade de ninguém. Não existe uma forma padrão, tá? A alternativa correta dessa questão 29 é a letra B de bola, com certeza, ok? B de bola. Vamos agora para a questão de número 32. 32. Vamos lá?
Aqui é sobre gestão democrática, democracia, né? Sobre democracia. Vamos lá. O que nós temos sobre democracia aí? Lembrando, gente, quando eu falo de gestão democrática, o que é uma gestão democrática? É a tomada de decisões no coletivo. Existe o diretor da escola? Existe. O gestor, o diretor? Sim. Só que ele não toma decisões sozinho, e sim em equipe. Dois grandes exemplos de gestão democrática são o Conselho de Escola e o PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, que é feito no coletivo. São exemplos de uma gestão democrática. Okay? Vamos lá, sobre essa democracia, letra A. A formação para os valores republicanos e democráticos e a formação para a tomada de decisões políticas em todos os níveis. Aqui nós temos palavra-chave, tomada de decisões, mas nós temos que analisar todas as alternativas, tá? Pode ser que a letra A esteja certa? Pode ser, porque não tem nada de negativo, mas vamos olhar todas primeiro. B. A capacitação para os princípios comunitários e democráticos e a conscientização sobre as questões morais em diferentes esferas. Aqui no caso nós vamos eliminar pelas questões morais. O foco da democracia não é focar nas questões morais, tá? C. A preparação para os valores democráticos e cívicos e a capacitação para a implementação de decisões econômicas em todos os setores. Econômicas, tá fora. Tudo pensando em escola, tá, gente? D. A habilitação para os valores sociais e republicanos e a conscientização sobre as decisões administrativas. O foco não é esse. E. A capacitação para os valores culturais e republicanos e a capacitação para a gestão de conflitos políticos. Errado em todos os setores, tá vendo? Quando nós falamos de democracia, ó, formação para a tomada de decisões, isso é democrático, tá? Então, a alternativa correta aí da questão 32 é a letra A. Letra A, ok? Vamos para a questão 33. Projeto político pedagógico é o assunto. A construção, a execução e a avaliação do projeto político pedagógico requerem continuidade das ações, democratização do processo de tomada de decisões. Lembra que eu falei? O PPP da escola é um exemplo de uma gestão democrática, é feito no coletivo, renovado anualmente, tá? E ele tem tudo sobre a escola. Ele vem falando sobre a identidade da escola, quanto tempo a escola existe naquele lugar, o porquê do nome da escola, o projeto que a escola desenvolve, quais os horários que a escola atende, né? Quantos turnos de funcionamento, quantos funcionários, quantos alunos tem naquela escola que são da educação especial e frequentam o AEE, quantas salas de aula, tem quadra, tem biblioteca, enfim, tudo sobre a escola está no PPP, ok? Então, vamos ver aí algo que fala sobre o PPP corretamente nas alternativas, ok? Vamos lá. A. Adoção de uma metodologia de ensino orientada para a uniformização de práticas. B. Instalação de uma sistemática de avaliação de cunho emancipatório. Lembrou Paulo Freire aí. C. Desenvolvimento de uma prática de ensino com ênfase no controle comportamental. D. Implementação de um modelo de ensino com ênfase em resultados imediatos. E.
aplicação de uma abordagem avaliativa com ênfase no controle disciplinar. Então, se vocês analisarem, eu gostaria que vocês participassem agora, tá? Abre o áudio, não é todos que vocês precisam participar, mas é importante em alguns momentos. Vocês podem abrir o áudio e vocês falarem assim, não a correta, a incorreta, as incorretas. Vocês falarem para mim assim, onde vocês encontraram algum erro, uma palavra negativa para eliminar, ok? Podem abrir o áudio, vou mudar até a cor aqui. Vamos lá. Letra B, emancipatório. Negativo ou positivo? Negativo. Negativo? Eu acho. Então, uma falou que aqui emancipatório é negativo. O que mais de negativo, gente? No final eu falo, tá? Eu interajo. Quem mais achou controle, Controle. Controle comportamental. Certo, é negativo. O que mais que é negativo? Controle disciplinar? Controle disciplinar. Ó, já encontramos... Opa! Vamos lá. Quem acha para mim algo negativo, uma palavra negativa na letra A? Uniformização, será? Exatamente. Opa, já mudei a cor aqui, desculpa. Uniformização. Daqui a pouco eu explico. Quem acha para mim algo errado na letra D? Implementação de um modelo de ensino com ênfase em resultados. Os resultados não são imediatos, né, Ju? Imediatos. Eu vou explicar agora para vocês, tá? Vamos lá. Na letra A, realmente uniformização é negativo. Por quê? Não existe uma única forma, gente, uma prática única. Se fosse assim, todos os professores trabalhariam iguais. Não existe uma única forma de ensinar, não existe uma única forma de aprender. Então, uniformização significa uniforme, uma única forma. É negativo, tá? Não é esse tipo de metodologia. Tanto é que nós falamos assim, eu uso a metodologia tal, eu mesclo. Eu faço assim, faço assado. Então, não existe uma única. Então, a letra A, já no dia da prova, por exemplo, estaria descartada a letra A. Nem preciso olhar mais, ok? Vamos lá. Na letra C e na letra E, controle comportamental e controle disciplinar. Tá lado a lado. A palavra controle é negativa para o concurso. O foco não é no controle do comportamento dos alunos. O foco não é no controle disciplinar, tanto de alunos quanto de alguma determinada disciplina. Não é, tá? Então, a letra C e a letra E realmente estariam eliminadas. Vocês ficariam, por exemplo, no final das contas, com a B e a D, tá? A D, por que é errado? Resultados imediatos. Porque não, tá falando de um modelo de ensino com resultado imediato. Você vai ter um resultado imediato de todos os alunos? Não vai. Não vai. Ou seja, os alunos vão atingir o objetivo de imediato? Tem alguns que vão, tem outros que não. Por quê? Porque depende da realidade, na necessidade da sua sala de aula. Nem todos vão aprender da mesma forma. Tem uns, por exemplo, alfabetização. Tem uns que vão estar no pré-silábico, tem outros que vão estar no silábico, tem outros que já são alfabéticos. Estou dando um exemplo, tá? Então, não tem como todos terem esse resultado imediato, ok? Por isso a D está descartada. E o emancipatório que eu vou explicar, na verdade, não é palavra negativa. Inclusive, é a palavra falada por Paulo Freire. O que significa? Às vezes as pessoas colocam como palavra negativa porque não sabem o significado, tá? Emancipatória, emancipadora. O que significa? Que através da experiência vem novos conhecimentos. Isso é emancipatório, tá? Na área educacional, isso significa emancipatório. E o Paulo Freire fala sobre isso.
é palavra positiva. Então, no concurso, tudo que vocês verem de emancipadora, emancipatório, é positivo, não é negativo, tá? É algo que você aprende e através da sua experiência, você vem, acrescenta um novo conhecimento, tá? Isso daí, ok? Também podemos falar dos conhecimentos prévios que entra no emancipatório também, tá bom? Então, não é negativo, é positivo. E a alternativa correta é a B de bola, certo? Vamos lá, continuando. Qual questão agora? Essa daqui foi a 33. 33 dá para vocês, vamos para 34 e 35 também dá. Vamos lá. 34, de quem que é? Magda Soares, tá? É autora, mas independente do autor, foca na informação, no conteúdo. Aqui é a respeito do quê? De alfabetização, tá? Então, vamos lá. Para a área da alfabetização, a perspectiva psicogenética. Por que fala dessa perspectiva psicogenética? Porque a Magda Soares, ela pesquisou sobre a Emília Ferreiro. Tô tomando uma aguinha aqui, gente, que eu tô perdendo a voz. Fazendo um tratamento no esôfago, vira e mexe, eu perco a voz. Então, o que acontece aqui? Estamos falando de alfabetização. A Magda Soares, ela fala de alfabetização e letramento. O que é alfabetização? É aprender a ler e escrever. O que é o letramento? É a função social da leitura e da escrita. É a prática social, tá? Já a Emília Ferreiro, ela não fala de letramento, ela só fala de alfabetização, a Emília Ferreiro. E aqui ela fala dos dois. E daí, ela pega o gancho da Emília Ferreiro e fala sobre as hipóteses silábicas, né? Nós temos quais hipóteses silábicas? Nós temos pré-silábica, silábica. Dentro da silábica, nós temos silábica sem valor e com valor. Nós temos silábica alfabética e nós temos alfabética. Nenhuma delas fala qual é o método certo de ensinar. Método de alfabetização, tá? Só mostra a todos, daí cada professor escolhe o seu, na realidade da sua sala de aula. Então, por exemplo, nós temos o método alfabético, silábico, fonético, texto, enfim, tem vários métodos aí. E o professor vai ver a realidade da sua sala. Tem alunos que vão aprender com esse método, tem alunos que vão aprender com o outro. É você, professor, que vai, né, virar a cambalhota para encontrar qual é o melhor método, ok? Então, aqui nós vamos focar aí na Magda Soares, no processo de alfabetização. Vamos ver aqui. Opa, tem alguma coisa grifada aqui? Aí, pronto. Vamos lá. Na letra A. Vou colocar com outra cor aqui. Nós vamos fazer 34 e 35, tá? Vamos lá. A maturidade da criança é um fator crucial para o início da alfabetização, pois existem pré-requisitos fisiológicos e cognitivos para que ela esteja pronta para aprender o sistema de representação da língua escrita. Quando nós falamos sistema de representação, é só alfabetização, não é o letramento, né? Eu vou ler todas primeiro para vocês irem analisando. B. Os erros cometidos pela criança no processo de aprendizagem e construção desse sistema de representação são vistos como falhas que devem ser corrigidas pelos educadores. Não são falhas, né, gente? Porque a criança está na alfabetização, no processo de alfabetização. Então, os erros que elas cometem fazem parte do processo, não é uma falha, faz parte do processo. E, por exemplo, eu não posso cobrar
da criança no processo de alfabetização, por exemplo, ortografia correta. RR, o S no final, o R no meio, porque ela está sendo alfabetizada. Então, não é uma falha, tá? O erro faz parte do processo. O erro não é algo negativo, é algo positivo. Vamos lá. Na C, a criança, antes de ser exposta a textos mais complexos, precisa dominar habilidades básicas desse sistema de representação, começando pelas letras, sílabas e palavras de forma hierárquica. Nem a Magda Soares, nem a Emília Ferreiro, nenhum autor vai falar qual é a forma correta. Porque elas falam, não existe fórmula correta. Não existe essa fórmula aqui, ó, tem que começar com letra, depois com sílaba, depois com palavra, nessa ordem hierárquica. Não, elas falam que existem os métodos. É o professor que vai escolher. Letras é o alfabético, silábico, o fonético, aqui no caso, setenciação ou palavração, enfim, tá? Não existe uma fórmula certa. E aqui na C tá falando que tem que começar com letra, sílaba e palavra, tá? Nessa ordem. Na letra D tá falando o seguinte: o aluno é considerado um sujeito dependente unicamente de estímulos externos para aprender o sistema de escrita, sendo necessários materiais forjados artificialmente para alfabetizá-lo. Essa é a pior, hein? Então, assim, aqui tá falando que para ele ser alfabetizado vai depender unicamente de estímulos externos, não é nem internos. E aí, dá para vocês encontrarem as palavras negativas em cada alternativa, é só prestar atenção, tá? Dá. E isso facilita para vocês eliminarem e ficarem com a alternativa correta, tá? Isso também faz com que vocês não demorem para responder, né? Perder muito tempo. Isso facilita também, tá? Vocês irem no foco aí. Na letra E, a criança passa a sujeito ativo, capaz de progressivamente reconstruir esse sistema de representação, interagindo com a língua escrita em seus usos e práticas sociais. Antes de dar a resposta e falar onde estão os erros, tá? Agora nós vamos fazer o contrário para vocês poderem interagir. Não tem problema de vocês errarem, gente. Nós estamos treinando. O que não pode é no dia da prova errar, não agora, tá? Agora é participar mesmo, tá? Ah, eu achei que era. Ah, não, mas pensando bem, não é essa, não. Ah, agora eu entendi por que não é. É nesse sentido, ok? Então, o que eu quero? Eu quero que vocês falem, se vocês fossem escolher uma alternativa para falar, eu acho que é essa, qual que vocês escolheriam? A, B, C, alguém falou E. Quem mais? E. Aí. Tem a E? Letra E. A letra E. Tá, a maioria tá falando que é a E. Então eu quero que vocês me falem agora palavras positivas na E. Sujeito ativo. Sujeito ativo. Sujeito ativo. Sujeito ativo. Interagindo. Interagir uso das práticas sociais. Usos e práticas sociais. Por quê? Tá dando E. A Magda Soares fala que nós temos que alfabetizar e letrar. Alfabetização e letramento. E na letra E fala justamente sobre isso. Quando nós falamos sistema de representação, é alfabetização. Quando nós falamos usos e práticas sociais, é o letramento. Sujeito ativo, palavra não tem nada de negativo na E, interação, e fala de alfabetização e letramento, tá? A alternativa correta é a letra E, parabéns, é a letra E. Opa, com certeza é a letra E.
Aí eu pego aqui, ó. Vamos lá, vamos de azul. Letra D, elimino. Sujeito dependente unicamente de estímulos externos. Materiais forjados. Na C, não preciso ter todas as palavras negativas, tá? Mas eu escolho algumas. Forma hierárquica, tem que seguir exatamente isso, é mentira. Na B, os erros são falhas, mentira. Na D, tem várias situações, né? Aqui fala que os pré-requisitos fisiológicos e cognitivos. Então, assim, se tiver o pré-requisito fisiológico e cognitivo, é porque ela está pronta para aprender, nem sempre, tá? Enfim, tem várias situações. Então, a A elimina, a B, a C e a D, e a E é a alternativa correta, ok? Vamos para a questão 35. Deixa eu ver se está aqui. Não, está lá embaixo. 35, aqui embaixo. Vamos lá. Ó, aí a Emília Ferreiro. Aí tá falando sobre as hipóteses silábicas. Se o aluno está na pré-silábica, na silábica, se é com valor, sem valor, se é silábica alfabética, se é alfabética. Lembrando, pré-silábica é onde inicia-se tudo. O aluno ele não sabe diferenciar números, letras, símbolo, garatuja, enfim, tá? A alfabética é a última de tudo. Ele já passou por todo o processo, é o último estágio, digamos assim, tá? No processo de alfabetização. Aí, no meio delas, nós temos silábica, com valor e sem valor, e temos a silábica alfabética, que é mais adiantada do que as outras, tá? Mas, enfim, vamos ver essa situação desse aluno. Olha lá. Em uma escola da rede pública municipal, a professora solicitou ao aluno João, de 6 anos, ou seja, ele está no primeiro ano do ensino fundamental, ele está na fase de alfabetização, ok? Alfabetização. Que escrevesse algumas palavras ditadas por ela. Então, tá fazendo uma sondagem aí com ele. Na tentativa de escrever gato, o menino acabou escrevendo gato, mas GTO, faltou o A. Na tentativa de escrever boneca, ele colocou bonca, faltou o E. E na tentativa de escrever peixe, acabou escrevendo PC. Tá ótimo! O aluno que chega nessa fase, ele tá ótimo, gente, né? Falta pouco. Com base na Emília Ferreiro, pode-se afirmar corretamente que a escrita de João apresenta características da escrita. Então, vamos lá. Olha só. Já vimos aí o gato, a boneca e o peixe dele. Vamos lá. Eu posso falar que ele é alfabético? Não. Ele não chegou na última fase ainda. Certo? Eu posso falar que ele é pré-silábico, a primeira fase? Também não. Já elimino. Porque ele não tá nem na primeira e nem na última. Ele tá no meio. Então, no meio nós temos silábico-alfabética, silábica com valor sonoro e silábica sem valor sonoro. Ok? Aí nós vamos analisar. Aqui não fala a forma como ele leu, porque para fazer uma sondagem precisa que ele escreva e que ele leia o que ele escreveu. Mas já deu para perceber que ele sabe som, ok? Ele sabe, senão ele não escreveria dessa forma. Se ele já sabe o som, eu elimino também o sem valor. Tá vendo? Ou ele é... Oh, meu Deus, peraí. Pintei tudo aqui sem querer. Apertei sem querer. Peraí, gente, deixa eu voltar. É essa daqui. Eu elimino o sem valor também, porque ele já tem valor, ok? Então, ficaria entre silábico-alfabética e silábica com valor sonoro. Entre essas duas para analisar, tá? Aí vocês vão falar, eu acho que é silábica com valor.
Não, ele está mais adiantado do que isso. Eu acho que é silábica alfabética. Por quê? Porque ele só esqueceu uma vogal aqui, mas ele usou todas as consoantes. E aqui é o jeito que ele fala, PC, né? Ao invés de falar peixe. Mas o I, normalmente não iria usar. Se ele escrevesse só peixe, estaria ótimo, tá? Mas é o jeito dele falar, PC, certo? E daí, vocês vão escolher. Depois eu falo qual é a alternativa correta e o porquê. Se eu posso considerar ele já como silábico alfabético, falta pouco para ele ficar na última fase, ou se eu tenho que considerar como silábico com valor. O que vocês acham? Eu acho que é a C. Quem mais? Alguém mais quer falar? Acho que é a D. Eu acho que é a B. Eu acho que é a C. Tá, vamos lá. Numa sondagem, muitos professores que não são alfabetizadores não fazem essa sondagem, tá? Porque vocês também não são obrigados a saber se vocês não dão da aula para o pessoal de alfabetização, né? Então, muita gente ficaria na dúvida entre C e D, tá? Mas nesse caso aqui, ele já está adiantado. Não é só valor. Por quê? Vou explicar. Se fosse só silábica com valor, ele não usaria vogal e consoante, tudo. Ele não usaria se fosse só com valor. Normalmente, com valor, eles só usam as vogais, não junto com as consoantes, a maioria dos casos. E nessa daqui, pode perceber, todas as consoantes ele usou. E usou as vogais também, porém, algumas esqueceu ali, o A, o E ali, tá? Então, nesse caso aqui, ele não é só com valor, ele é acima disso. Ele é silábico alfabética, tá? Silábico alfabética. Por quê? Quando ele colocar um A aqui, um E aqui, ele vai se tornar alfabético, tá? Nesse caso. E eu elimino aí, vou colocar até com outra cor, porque ficaria entre essas dúvidas, a dúvida de vocês ficaria entre C e D mesmo, tá? Mas, no dia da prova, já elimina o que não pode ser, para analisar o que sobra, tá bom? A alternativa correta é a letra C. Vamos para a questão de número 39. Opa, tá lá embaixo. 39. Aqui. BNCC, vamos lá? Questão da BNCC. Na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, as unidades temáticas definem um arranjo de objetivos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares. Cada unidade temática contempla uma gama maior ou menor de objetos de conhecimento, assim como cada objeto de conhecimento se relaciona a um número variável de habilidades. Aí é só um contexto sobre a BNCC, né? Que dentro da BNCC existem os objetivos a serem atingidos, as habilidades, as competências, tá tudo na BNCC para cada disciplina, ok? Mas o foco aqui é falar uma alternativa que fale corretamente sobre a BNCC, ó. Conforme a BNCC, as habilidades. Então, nós vamos ter que ver uma que contempla conteúdo correto da BNCC. Conceito aí de BNCC e suas habilidades, tá? Vamos lá. Letra A. Detalham os conteúdos que devem ser revisados ao final de cada etapa de ensino ou de cada ciclo escolar. É isso a BNCC? B. Induzem a opção por metodologias ou abordagens temáticas que o professor deve seguir em cada fase de ensino. Então, a BNCC, ela fala qual é a metodologia que o professor deve ensinar. C. Expressam as aprendizagens essenciais
que devem ser asseguradas aos alunos dos diferentes contextos escolares. BNCC são as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem aprender. D. Descrevem ações educativas ou condutas pedagógicas esperadas do professor em sua interação com as crianças em sala de aula. A BNCC coloca as condutas corretas do professor? Ele está lá na BNCC isso? E orientam sobre quais atividades extra-classe podem ser propostas para os alunos individualmente ou em grupo. Na BNCC aparece quais atividades o professor deve fazer extra-classe, fora da classe, fora da escola, por exemplo, até. Ok? Vamos lá. Agora essa eu quero eliminar. Vou até colocar de vermelho. Primeiro nessa nós vamos eliminar. Podem abrir o áudio, quem quiser eliminar, já vai me falando por que quer eliminar, onde quer eliminar. Eu eliminaria B, porque induzem, por causa da palavra induzem. Qual? B? B. B, induzem. BNCC não induz o professor a escolher uma metodologia, só fala para que ele seja dinâmico, interativo, use recursos tecnológicos, seja didático assim, né? Mas a BNCC, o foco dela, gente, é para falar das habilidades e competências que devem atingir o aluno. A BNCC não vai falar qual metodologia que o professor vai utilizar para ensinar. Exatamente, B está eliminada. Vamos lá, quem mais? Eu eliminaria na E, por causa da palavra esta classe. Perfeito. Porque, vai propor aos alunos individualmente ou em grupos. Também. Eu vou deixar só o extra classe aqui, tá? Mas realmente, é porque a BNCC não fala atividades extra classe. Ela fala de atividades que você vai dar em sala de aula, porém você pode usar outros espaços da escola. Mas não, ela não foca no extra classe, tá? Muito bem. O que mais vocês eliminariam aí? Já sabemos que 2 está fora. Por que eu elimino a D, a C ou a A? Ela não detalha conteúdo, né? Não entendi. Ela também não detalha os conteúdos, né? Detalhar os conteúdos. Até ela coloca conteúdos, mas não é detalhado. Aqui tá falando que ela fala dos conteúdos que devem ser revisados. Revisados. Porque aí a palavra expressam as atividades também eu nunca ouvi falar. Ó, final. Ó, vejam aí a letra A. Primeiro tá falando que a BNCC tem que detalhar conteúdos. Depois tá falando que ela fala dos conteúdos que devem ser revisados. Ela não fala disso, por quê? É o professor que deve saber o que ele precisa revisar com os alunos. Como que a BNCC vai saber o que precisa ser revisado? Ela não conhece cada aluno, cada escola, cada sala de aula. E aqui ainda mais tem outro erro, que fala que é só no final de cada etapa. Já pensou? Esperar o final de tudo para fazer o trabalho? A, B, E, eliminada. O que você falou? Desculpa que eu interrompi. Eu nunca ouvi essa palavra, expressam as aprendizagens na BNCC. Expressa as aprendizagens essenciais, nunca ouviu? Vamos lá. Não. Só que eu não me lembro, pode ser, né? Mas vamos lá, o que vocês eliminam na C e na D? Vocês eliminariam aprendizagens essenciais? Na D, eu eliminaria porque tá falando das condutas esperadas do professor. Exato. Eu eliminaria a D também, das condutas pedagógicas do professor. Sim, porque o foco, gente, da BNCC não é falar de conduta do professor. A BNCC não tem lá alguma coisa falando assim, olha, o professor, você tem que seguir isso, isso, isso e isso. Sua conduta não pode ser essa, não pode ser aquela. O foco não é esse, o foco é nas competências, habilidades. Isso se resume em
aprendizagens essenciais. Vamos lá. Vou falar para você onde está isso daí. Na introdução, logo quando inicia a BNCC, está lá. Aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas a todos os alunos. Ou seja, aprendizagens essenciais que todos os alunos têm direito. Está lá. Em outras palavras, mas tem exatamente essas duas palavras-chave. Aprendizagens essenciais. Aprendizagens essenciais é palavras positivas, hein? Não é Palavras positivas. Aprendizagens essenciais, aprendizagens significativas, são palavras positivas. Tá dando para entender, gente? Por isso que no dia da prova, vocês têm que eliminar para ter certeza que só vai sobrar a correta. Aí, se vocês eliminam as erradas, as incorretas, as negativas, vocês fazem uma prova com certeza, não no chute, entendeu? Vocês fazem uma prova assim, bom, se eu encontrei palavras negativas para eliminar, e essa não encontrei nada de negativo, realmente essa é a alternativa correta. É isso que vocês fazem, porque daí vocês fazem uma prova com certeza do que vocês estão fazendo, ok? Vamos para a questão 41. Opa! Vamos para a questão 41. Vamos lá. 41. São muitas as possibilidades de metodologias ativas. Olha lá. Com potencial de levar os alunos a aprendizagens para a autonomia, independente da autora. Metodologias ativas é o que eles pedem no concurso, tá? Baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando as condições de... Então, metodologias ativas, gente, eles querem por quê? O aluno é um sujeito ativo, participativo, criativo, a aula é dinâmica, os alunos interagem com a aula, é algo que eles têm o prazer, estimula, desafios, tá? Tudo isso envolve metodologias ativas aí, tá? Então, vamos ter que encontrar uma alternativa que fale coisas positivas sobre metodologias ativas. Vamos lá. E eliminar as incorretas. Olha lá. Essa eu vou fazer, tá? Para ser mais rápido aqui. A. Solucionar com sucesso desafios advindos das atividades essenciais da prática social em diferentes contextos. Espera aí, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Vamos lá. Provavelmente a letra A já é a alternativa correta. Por quê, professora? Palavras positivas: sucesso, desafios, atividades essenciais, práticas sociais, diferentes contextos, não tem nada de negativo na A, mas vamos olhar todas. B, promover um movimento corporal constante, compreendendo-se sua centralidade para o desenvolvimento do sujeito ativo. O que tem de errado na B? Centralidade. O centro de tudo, gente, não é o corpo, é o aluno. Não é o movimento corporal que é o centro do desenvolvimento. Por quê? Nós não somos só corpo. Várias dimensões. Então, físico, né? Motor, cognitivo, afetivo, social, tudo. Somos seres humanos, é um conjunto. Então, o centro de tudo não é o movimento corporal, é o aluno. E o aluno desenvolve todas as dimensões. Na C, adotar as formas de enfrentamento dos problemas realizadas pelas práticas pedagógicas comprovadamente eficazes. Então, ó, aqui, adotar as formas de enfrentamento dos problemas realizadas pelas práticas metodológicas comprovadamente mais eficazes. Olha lá, vamos lá. Não é que a palavra comprovadamente é negativa.
é o contexto, tá? Então, aqui, a interpretação de texto, por exemplo, vejam, não existe uma fórmula correta. Não existe uma fórmula, uma receita do bolo pronto. Não existe. Você tenta de um jeito, uma metodologia de um jeito, vou tentar de outro jeito, esses alunos eu atingi, esses eu não atingi, vou mudar meu jeito de dar aula. Então, não existe algo comprovado. Ó, se você fizer isso, eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê, gente? Vou dar outro exemplo. A professora desse 5º ano fez desse jeito, só que para os alunos do outro 5º ano não deu efeito, não fez efeito nenhum. Por quê? São realidades diferentes, são alunos diferentes, são salas diferentes. Então, não tem como você afirmar que se eu fizer assim vai dar certo em todas as salas. Então, não tem nada comprovado, eficaz. É eficaz, foi comprovado nessa sala, mas pode ser que na outra não seja o mesmo efeito, entendeu? É nesse sentido. Letra D. Compartimentar as práticas sociais por áreas de conhecimento, levando à especialização educativa. Compartimentar as práticas sociais por áreas de conhecimento. Ah, tá falando para dividir aqui. Compartimento, levando à especialização educativa. Aqui não é que a palavra é negativa, é o contexto. Então, compartimentar, especialização educativa. Tá? Aqui não está falando nada de formação continuada de professor, tá, gente? Não está falando sobre isso. Está dizendo aqui das áreas de conhecimento: português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, tá? Falando que as práticas sociais levam a essa especialização, tá? Na verdade, a especialização do professor, no caso, é pela convivência, pela prática, pela experiência, né? Só se torna professor praticando, não é só porque tem o diploma na mão, não, tá? Então, aqui, na verdade, quando a gente fala práticas sociais, é lá fora, ok? No caso, o professor, ele precisa dar aula para ele se tornar um especialista naquilo. É nesse sentido, tá? Não é pela palavra negativa nesse caso. Algumas são aqui, ó. Por exemplo, aqui na E é negativa, ó. Reduzir, se possível, eliminar os conflitos resultantes das ações pedagógicas em distintos cenários educacionais. Então, aqui tá falando reduzir, eliminar. Não tá falando dos conflitos dos alunos, perceberam? Tá falando de conflito de professor. Eliminar os conflitos resultantes das ações pedagógicas. Primeiro, conflito sempre vai existir na área da educação. Isso é fato, tá? Nós podemos... o foco não é nem nos conflitos dos professores, é no conflito entre alunos, tá, gente? Alunos. Mas, nessa questão aqui, gente, eu quero focar em metodologias ativas. Então, às vezes, tem palavras-chave positivas nas alternativas que fazem uma confusão na minha cabeça. Aí eu tenho que voltar aqui. Não é só eliminar, e sim focar no assunto. Qual é o assunto? Metodologias ativas. Então, a única alternativa que fala de metodologias ativas, se vocês forem ver, é a A. A B tá falando de movimento de corpo. A C tá falando que existe uma prática comprovado que aquela é boa. Na D tá falando de se especializar em alguma coisa, professor. Na E, conflitos de professor. Deu para entender? Olha a diferença da alternativa correta. Olha, metodologias ativas traz o quê? Sucesso, desafios, atividades essenciais, prática social que eles vão levar isso para a vida deles, diferentes contextos, tá vendo?
Só pela palavra desafios já mataria, tá? Porque metodologias ativas é exatamente lançar desafios aos alunos. Isso é metodologia ativa, ok? Alternativa correta, letra A. Vamos lá, continuando. Espero que vocês estejam entendendo, gente. Mas nós teremos vários treinos. Quanto mais treino, melhor. Vai ter uma hora que vocês vão bater o olho e vão falar assim, ah, eu sei, tá? Vamos ver aí um pouquinho da lei. Ó, questão 44 é lei. De acordo com a lei 9.394/96, LDB, artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de... Então, o artigo 13 da LDB, não precisa decorar artigo, e sim o contexto. Na LDB é falado das incumbências dos professores, ou seja, as atribuições dos professores, as responsabilidades dos professores. Porque na prática nós sabemos que o professor faz muito mais do que isso. Mas as perguntas do concurso é o que está na lei, não é o que o professor faz a mais que vai perguntar. É o que está lá na lei, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui o que está na LDB sobre o professor. A. Elaborar as políticas internas da escola, como os regimentos e manuais de conduta escolar. Por que a A está errada, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vamos lá. Estou eliminando a A. Por quê? Primeiro, que montar regimento não é atribuição de professor. O professor participa da montagem de regimento escolar, mas na equipe, dentro da equipe. Não é uma função só do professor. Regimento, normas de convivência, é uma função da escola e não do professor, ok? O professor participa porque ele faz parte da escola, ok? Mas aqui a pergunta é atribuições do professor. Então, não é uma atribuição específica do professor elaborar regimento da escola. B. Liderar nas unidades escolares a implementação das avaliações institucionais por meio de indicadores. Também não é uma função do professor. Não é uma avaliação de aprendizagem aluno-professor. Aí está perguntando de avaliações institucionais, avaliações da escola. Então, a escola todo ano faz essas avaliações por indicadores, ou seja, chama toda a equipe, funcionários, pais de alunos para responder um questionário, por exemplo. Como está a limpeza da escola? Como está a merenda da escola? Como está o atendimento da escola? É isso, avaliação institucional. Então, não é função do professor liderar isso daí. Se tem alguma liderança para montar, assim, para chamar o povo, é o diretor. Não é uma função do professor. Tá vendo? São pegadinhas. Não tem nada disso na lei. C. Aprovar mudanças curriculares em consonância com as diretrizes do sistema de ensino nacional. Nacional. É o professor que vai montar currículo a nível nacional, gente? Não. A nível nacional é o MEC. Por exemplo, BNCC. Foi o MEC que elaborou. Né? E daí o currículo vem pela Secretaria de Educação, chega na escola, é divulgado, e através do currículo os professores vão fazer o quê? Planejamento. Eles não vão montar o currículo para o Brasil. Tá dando para entender as pegadinhas? Vamos lá. Letra D. Promover e organizar eventos externos da escola, como atividades comunitárias e sociais. Não é função do professor. Ele pode sim promover ou organizar alguma coisa de eventos dentro da escola e não fora da escola, externos. Não é obrigação do professor. Ele pode colaborar, mas não é uma função dele. Se essa moda pega, hein?
Olha a alternativa correta que está na LDB, letra E. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e comunidade. Tá lá, articular família e comunidade. Trazer a família para dentro da escola. Isso sim é incumbência do professor, não só numa reunião de pais, né? Fazer eles participarem ativamente da vida do aluno, tá vendo? Então, fazer essa articulação. Letra E é a correta, tá vendo? Tem algumas questões que demoram mais para analisar, ok? Eu poderia só ter grifado palavras negativas? Poderia, mas eu quis ler inteira para vocês entenderem que não tem nada disso na lei, tá? Questão 45. Questão 45, sim, vamos lá. A questão 45 é sobre educação infantil, independente do documento, tá? Aqui fala da resolução 5 de 2009, artigo 8º, mas não foquem nisso, foquem no assunto. As propostas pedagógicas das escolas de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços, tempos que assegurem. Ou seja, além das escolas organizarem o trabalho coletivo, organizarem os materiais para o pessoal da educação infantil, organizar o espaço que eles vão ter a aula, organizar o tempo da aula, além de tudo isso, o que mais faz parte aí? Vamos lá, essa vocês vão participar. Primeiro eu vou ler todas. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito, a valorização de suas formas de organização. B, o envolvimento facultativo das famílias no processo pedagógico, conforme autorização da diretora. C, a condução da gestão pedagógica pela equipe administrativa com a participação eventual da comunidade local. D, a dissociação significa separação, entre as dimensões expressivo-motora, afetiva e cognitiva, com tratamento específico de cada uma delas. E a E, a separação entre crianças de idades diferentes para fortalecimento de uma cultura de paz sem conflitos. Vamos lá, vocês vão participar dessa daí, primeiro me falando uma palavra negativa de qual alternativa vocês, só uma palavra, não precisa ser tudo, tá? Para eliminar. Vou pegar até A letra D, cor vermelha aqui. a dissociação. Dissociação significa separação. Eu não posso separar as dimensões, porque a criança, o ser humano é único. Então, ele vai ter todas as dimensões junto com ele. Não tem como separar. Como que eu vou separar de uma pessoa o físico, o motor, do afetivo, do cognitivo? Não tem como separar, ok? O certo, a palavra positiva seria indissociável. Indissociável significa que é junto. Dissociado significa separado, tá bom? D tá eliminada. O que mais? Envolvimento também. facultativo. Não entendi. Envolvimento facultativo. Facultativo, palavra negativa, tá dizendo assim: a família participa se quiser. Não, na lei, né? Fala que é obrigatório a participação da família, não é tipo assim, vou se eu quiser, participo se eu quiser. Não, não é facultativo a família participar, não é facultativo, tá? Que mais? Aí, separação. Separação, que praticamente é a mesma coisa de dissociação. Aqui também significado é separação, tá? E conflitos sempre vão existir, não tem essa separação, ok? Vamos lá, vocês vão ficar, ó, eliminou 3, B, D e E, ficou A e C. Acha mais alguma coisa para eliminar ou na A ou na C para saber qual é a correta?
O facultativo tem A C, uma alternativa quase igual o facultativo. A C tem participação eventual. Eventual, quando quiser. É mais ou menos igual ao facultativo. Participo se eu quiser. Meu filho estuda lá, mas nem de reunião eu quero ir. Né? Olha a diferença, gente, da alternativa correta. Fala pra mim. Quando eu falo que as alternativas corretas, eu brinco muito, mas é uma verdade. Quando eu falo que as alternativas corretas são as mais cheirosas, as mais perfumadas, perfume importado, o pessoal dá risada, mas é uma verdade. Olha a diferença das incorretas eliminadas para as palavras positivas da, olha lá, participação, diálogo, escuta, respeito, valorização. Não tem como eu não dizer que essa é a alternativa correta. Olha o tanto de palavra-chave positiva na letra A, gente. Com certeza é a letra A. Tá vendo a diferença? Vamos lá. Tô gostando de ver a participação aí. 40, agora eu vou pro 46. Vamos lá. Aqui na 46 é sobre as diretrizes curriculares para a educação das relações étnicas para o ensino de história e cultura afro. Deixa eu só dar um feedback aqui para vocês, relembrando o conteúdo, tá? Vamos lá. O conteúdo sobre história e cultura afro-brasileira e africana é obrigatório, tá? Todos, tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, é obrigatório ser dado esse conteúdo. Não é uma disciplina, é um conteúdo a ser trabalhado dentro das disciplinas. Se for de 1º ao 5º, o professor titular da sala pode dar, tranquilamente. Professor de artes pode participar, enfim. A partir do 6º ano do ensino fundamental, aí é obrigatório. Quem são os professores que serão cobrados a partir do 6º ano do ensino fundamental? Professor de história, professor de literatura e professor de artes, tá? Quando eu falo literatura, entra no português, tá? Mas na lei fala literatura, ok? E daí, precisa trabalhar essas questões de que forma? Sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de racismo, sem nenhum tipo de discriminação. Valorizar que esse povo faz parte da formação do povo brasileiro. Então, valorizar a cultura deles, né? Eles tiveram muita importância na formação do povo brasileiro, ok? Vamos lá, continuando. Constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, execução e avaliação da educação. E tem por meta promover a educação de cidadãos. Que tipo de cidadãos? Nós trabalharmos esse conteúdo vai formar que tipo de cidadãos que nós queremos formar? Vamos lá? Vamos ler aí. Na letra A. Preparados para a convivência em uma sociedade globalizada, caracterizada pela mistura de culturas e etnias e pelo alargamento das fronteiras. O que será que isso quer dizer, alargamento das fronteiras? B. Voltados para a preservação dos seus direitos individuais, a partir de suas raízes étnicas e culturais, construindo e valorizando a especificidade de cada raça. C. Preocupados em valorizar as culturas nacional e europeia no contexto da sociedade multicultural do Brasil, visando a integração total entre os grupos étnicos. B. Não é tão fácil essa, tá? D. Atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica no Brasil,
buscando relações étnico-sociais positivas rumo à construção de uma nação democrática. E, atentos ao desenvolvimento econômico e à necessidade de se incluir no mercado de trabalho uma parcela representativa dos afro-brasileiros em função do multiculturalismo. Lembrando, são várias culturas, né? A palavra multicultural, multiculturalismo é positiva, mas tem que prestar atenção no contexto, não é só a palavra positiva, mas no contexto, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer é diferente com vocês, tá? Vocês vão me falar nessa. Essa não é uma questão fácil, tá? Não é. Vocês vão me falar com qual alternativa vocês ficariam. Vamos ver a quantidade de pessoas que ficariam com cada uma delas. Quantas pessoas ficariam com a E, quantas com a D, quantas com a C, quantas com a B e quantas com a A. E coloquem aí também no chat. Qual é essa questão? Peraí. 46. Na questão 46, qual alternativa vocês ficariam? Com qual alternativa vocês ficariam? Peraí que tá desligando aqui alguma coisa, peraí. Ô, Pro, dá pra subir um pouquinho mais, porque eu tô no celular e não sim. consigo. Desculpa, peraí. Deixa eu... É que eu queria pegar todas, né, pra vocês, assim, ó. Ver se vocês conseguem ver todas, peraí. Aí. Todas elas estão aí. Eu ficaria com a D. D. Eu a D. 2D. Também a D. Também a D. 3D. Mais alguém? Quer falar? 3 pessoas ficariam com a D. Por que vocês ficariam com a D? Por que vocês ficariam com a D? Peraí, deixa eu... Cadê a... No celular é difícil Deixa ler. eu aumentar aqui, então, a D. Peraí. Deixa eu aumentar bem aqui, já que vocês falaram a D. Aí eu posso mostrar só a D aqui, peraí. Aí. O que tem de bom na D? Que vocês ficariam com a D? É quando ela fala que é atuantes e conscientes pela sociedade multicultural. Eu consigo ler essa palavra. Do Brasil. Buscando as relações étnico-sociais positivas, que é a valorização e a interação entre todos. Eu acho que é isso. Resumindo, você diria, não encontrei nenhuma palavra negativa. Isso, tá belezura. Ok? Não encontrei, professora, nada de negativo. Ó, todas as palavras aqui são positivas. Atuantes, conscientes, sociedade multicultural, pluriétnica, né? Relações étnico-sociais positivas, nação democrática, ou seja, todos têm seus direitos, têm seus deveres, têm sua cultura, o respeito a todas elas, porque nós estamos no multicultural. Quantas culturas diferentes nós temos hoje no Brasil e tem que respeitá-las, né? A alternativa correta, letra D de dado. Vamos eliminar por algum motivo as demais, tá? Vou pegar só uma palavra, tá? Para ir mais rápido. E, econômico. C, total. Europeia. B, direitos individuais. Não só direitos individuais, individuais e coletivos, porque nós estamos num grupo. Não é só os direitos individuais, e os coletivos. E aqui, ó, alargamento. Porque nós estamos focados na construção aqui, no caso, afro-brasileira. Então, não é para todos, né? É para nós, é uma lei brasileira, ok?
Não é sociedade globalizada, tudo bem, tá? Mas esse alargamento das fronteiras como se fosse para... A lei é para nós, gente. Se outros lugares têm outras leis, é outra situação, tá? Mas enfim, se eu fosse comparar, as palavras positivas estão na D de dado, ok? Vamos lá. Próxima questão. Daqui a pouco a gente dá uma paradinha, 10 minutinhos aí. Ou vamos... Eu vou ver como que vai ser no horário aqui, porque até as 10, né? Acho que nem dá para parar. Vamos lá. 47. 47 vai falar sobre qualidade. Qualidade, o estudante é o centro de tudo, a aprendizagem. Então, ó, a escola de qualidade social adota como centralidade o estudante. Para ter uma escola de qualidade, o foco é em quem? No aluno, numa aprendizagem significativa para ele. Ele é o centro de tudo. O centro de tudo não é professor. O centro de tudo não é currículo. O centro de tudo não é planejamento. Tudo isso faz parte, é importante. O centro de tudo não é a formação do professor. O centro primeiro, essencialmente, é aluno. O resto vem depois, ok? Vamos lá. Então, por esse motivo que o foco é o aluno, vamos lá. Na letra A, valorização dos profissionais da educação, com formação continuada, realizada conforme as necessidades apontadas pela direção escolar e reajuste anual de salários. Então, assim, para ter uma qualidade, é bom ter professores fazendo formação. O foco não é no professor, já começa por aí. Mas o professor fazendo formação continuada, de qualquer forma, isso vai interferir na qualidade da escola, na qualidade da aula. Isso é ótimo, não é isso que é negativo. O que é negativo é que o foco, infelizmente ou felizmente, não é no reajuste anual dos salários. Esse não é o foco, né? Nem é falado sobre isso. Fala-se sim que a forma de valorizar os profissionais é importante, quanto mais formação continuada tiverem, mas não fala de reajuste salarial, tá? Na B, a realização de parceria com órgãos tais como assistência social, desenvolvimento humano, cidadania, ciência, tecnologia, esporte, turismo, cultura, arte, saúde e meio ambiente. Essa é a alternativa correta, tá? Porque é falado que só a educação sozinha não faz todo milagre. É importante a educação? É. Mas para atingir essa qualidade social, qualidade na sociedade, precisa de parcerias. E a educação procura onde parcerias? Em outros órgãos. No social, no esporte, na cultura, na arte, na saúde, meio ambiente, parcerias. Essa é a alternativa correta. Vamos ver por que as outras. Vamos achar aqui. Na C, foco no projeto político-pedagógico. Primeiro que o foco é aluno, não é no projeto. O projeto é importante, mas o foco não é na avaliação, o foco não é no projeto político-pedagógico. Eles fazem parte. E aqui o que está errado? Medindo a progressão dos estudantes, classificando com base nos resultados. Vamos lá. Não pode haver uma avaliação classificatória, uma avaliação seletiva, uma avaliação por promoção, uma avaliação que só visa nota e prova. Não pode. Pode dar uma prova, mas como não o único instrumento, como processo. Eu avaliei o aluno, eu dei uma prova, eu pedi para ele o trabalho, ele apresentou um seminário, ele participa das aulas, ele faz tarefas. É um conjunto. Não pode classificar o aluno, tá? Isso é pegadinha. Na D, preparação dos profissionais da educação visando atender às demandas pedagógicas do projeto da escola, reforçando práticas de ensino antigas e convencionais. Ninguém vai forçar ninguém
a trabalhar de forma antiga e convencional, tradicional, né? Cada professor vai escolher sua metodologia. Ninguém vai reforçar que tem que ser métodos antigos, tal. Pelo contrário, eles falam que você não pode mais dar aula no método tradicional. Eles falam que tem que ser mais construtivo, mais dinâmico, mais interativo, né? Os alunos participando, tá? E na inter-relação entre a organização do currículo e a jornada de trabalho. Vamos lá. O currículo e a jornada de trabalho do professor não é o mais importante, já foi falado, é o aluno, tá? Tendo como objetivo principal o cumprimento dos conteúdos obrigatórios estabelecidos pela legislação vigente. Aqui, entra o currículo lá também, é a mesma coisa do salário, reajuste salarial. O foco não é na jornada do trabalho do professor. E nem outra coisa, o cumprimento dos conteúdos obrigatórios. Outra coisa importante, gente, não é porque tem um currículo que é obrigado a seguir ele de cabo a rabo. Desculpa a expressão, né? Do começo ao fim, do jeito que tá lá. Você vai dar ação ao currículo através do seu planejamento, tá? Então vai ter coisas lá que vocês vão falar assim, mas meu aluno não sabe nem a multiplicação, então eu não vou entrar na divisão. Deu para entender? É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos não, é isso. A alternativa correta nessa daí é a letra B. Então, para chegar a essa qualidade social, tá? Precisa, o atendimento. Atendimento é o seguinte requisito. Então, esse atendimento precisa da parceria com outros órgãos. Por exemplo, a saúde não vai na escola fazer pesagem das crianças, fazer teste de visão, saúde bucal, não é? Então, é uma parceria, tá? Enfim, letra B de bola é a correta. Questão 48, vamos procurar a 48, tá aqui embaixo. A 48 é sobre AEE. AEE. O que é o AEE, professora? Vamos relembrar? AEE, Atendimento Educacional Especializado. É o atendimento realizado no contraturno escolar. Contraturno. O aluno vai o período para a escola, ensino normal, né, regular, e no contraturno ele vai para o AEE. Alunos laudados da educação especial. Quem é o público-alvo para ir para o AEE? Alunos com deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento, alunos com altas habilidades de superdotação, é o público-alvo da educação especial, é o que vai para o AEE, ok? No contraturno. O AEE não é para substituir o horário de aula, ele vem para complementar ou suplementar o horário de aula, essa é a função do AEE, tá? Nas salas de recursos multifuncionais, ok? Só para relembrar o assunto, tá? Então, vamos lá. Em relação a AEE, vamos ver a alternativa correta aí. Letra A. O AEE é considerado uma alternativa ao ensino regular para os alunos com deficiências severas, sendo substitutivo às classes comuns. Totalmente errado. Inteiro tá errado. Primeiro que não é uma alternativa, ou seja, ou vai para a escola, ensino regular, ou vai para o AEE. Não, ele é no contraturno, então não tem. Ele precisa estar matriculado no ensino regular para ele poder ir para o AEE, tá? O AEE não só atende alunos com deficiências severas. Todos os tipos de deficiência, transtornos, altas habilidades. Ele não substitui o horário da aula. Então, assim, ele todo está errado. Letra A inteira está errada. Peraí. Vou colocar só em cima da letra, tá, gente? Aqui, ó. Todo errado. B. Cabe à diretoria de ensino a elaboração do plano do AEE, e sua execução compete ao professor da sala de recursos multifuncionais. Errado também. Por quê, professora?
Porque a elaboração do plano do AEE é feita pelos professores do AEE e não pela diretoria de ensino. Pegadinha. C. O cronograma de atendimento do AEE deve ser flexibilizado em função da disponibilidade da sala de recursos e da disponibilidade do professor. Pegadinha. Por quê, gente? Apesar da palavra flexível, flexibilizado, ser uma palavra positiva, nesse caso aqui não. Porque não é qualquer horário que o aluno pode ir. Então, não tem essa disponibilidade, né? Não tem, vamos supor, qualquer horário o aluno vai para a sala de recurso, qualquer horário eu tenho que ver se a sala está livre. É salas de recursos multifuncionais, não é uma sala de aula comum, né? Tem que ver a disponibilidade se o professor vai estar lá para atender. Não, o professor é obrigado a estar lá no horário dele. É uma pegadinha a letra C, tá? A letra D. Para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica para a educação especial. Espera um pouquinho. Deixa eu ver. É isso mesmo. Aí, até então, a D está correta, por quê? Para dar aula no AEE, gente, ele precisa de uma formação inicial. Inicial pode ser a pedagogia, pode ser outra licenciatura, é o nível superior, para poder dar aula. Fora isso, para o AEE precisa de uma formação específica, uma pós-graduação, por exemplo, em educação especial. Ok? Então, a letra D tá certo, tá? Só não precisa ter o nível superior quem for tradutor e intérprete em Libras, que pode ser só ensino médio. Por quê? Porque a pessoa fez o curso básico, intermediário, avançado e se especializou naquilo. Ela não necessariamente precisa ter um nível superior, tá? Ela é tradutora e intérprete em Libras, mas é focado só naquilo, tá? E na letra E, o AEE é realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola. Não é na própria escola. Tem escola que pode ter lá um espaço do AEE, né? Mas a maioria da escola não tem. Então, o aluno é encaminhado para salas de recursos multifuncionais, para o AEE que tem. Então, aqui está falando que prioritariamente é na própria escola ou em outra escola de ensino regular, no mesmo turno da escolarização. Olha quantos erros. É no contraturno AE, não é no mesmo horário de aula, tá? Então, a alternativa correta aqui, com certeza, é a D de dado. D de dado, ok? Qual que é essa questão? 48. Vamos para a questão 49. 49, vamos lá. A 49 é sobre educação de jovens e adultos. EJA, vamos lembrar? EJA é uma modalidade de ensino que atende aqueles que não tiveram oportunidade na idade certa. Tem EJA fundamental e tem EJA médio, tá bom? Vamos lá. Aqui fala, a EJA voltada para a garantia da formação integral, alfabetização. Então, se eles estão falando de alfabetização, é a EJA fundamental, anos iniciais, tá? Foco na alfabetização. As diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive aqueles em situação de privação de liberdade. É pautada pela inclusão e pela qualidade social e requer, entre outros. Então, vamos ver aí o que requer aí. Foco na alfabetização. Na alfabetização, EJA, né? Vamos lá. Um processo de gestão e financiamento que lhe assegure isonomia em relação ao ensino fundamental regular. Então, lá fala, ensino fundamental, alfabetização é referente ao ensino regular, tá? B,
implantação de um sistema de monitoramento e avaliação externos, assegurando-se o princípio da imparcialidade processual. Meu Deus do céu, errado, logo de cara. O que tem de errado? Externo, principalmente imparcialidade processual. C. Uma política de formação periódica dos professores com ênfase em temas comportamentais a partir da abordagem da psicologia social da aprendizagem. Errado. Meu Deus. É importante, periodicamente, o professor estar fazendo uma formação? Sim. O foco não é nos temas de comportamento do professor, tá? É o que ele dá aula, não é o comportamento em si. D. Os recursos destinados à educação de jovens e adultos serão distribuídos de acordo com os resultados das avaliações institucionais, considerando o desempenho. Tá errado também por quê? O aluno, ele não vai ter um resultado das avaliações institucionais, e sim das avaliações de aprendizagem, tá? A avaliação institucional é a da escola, não do aluno. Como está a merenda, como está a limpeza, como está o atendimento, olha lá, avaliação institucional, não tem a ver aí, o aluno não vai ser avaliado dessa forma, tá? E aí, deixa eu ver aqui. A gestão da EJA deve ser realizada de maneira integrada com outras modalidades de ensino, visando a uniformidade dos processos pedagógicos. Lembra da palavra uniforme, uniformização, que é negativo? Letra E também está. Se fosse para pintar alguma coisa, então eu pintaria. Só para vocês saberem por que foi eliminada, né? Por qual motivo. E a alternativa correta é a letra A mesmo, tá? A última dessa prova de hoje, tá, gente? É a última questão da prova de hoje, que foi VUNESP. É a banca que vocês vão fazer, ok? Vamos lá. Conforme o ECA... Por quê, professora? A Lei 8.069/1990 é do ECA. E se vocês tiverem dúvida, Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar é diretamente pela lei do ECA, tá? O artigo 133, para candidatura a membro do Conselho. Ou seja, qual é o requisito entre essas alternativas, correto, para você ser um conselheiro tutelar, tá? A alternativa correta aí é letra A, idade superior a 21 anos. Professora, a maioridade não é 18? Sim, a maioridade é com 18 anos. Mas para ser conselheiro tutelar, a regra, o requisito não é só 18, é 21 anos, tá? Por que as outras estão incorretas? Para ser conselheiro não precisa de aptidão a cargos públicos. A C, para ser conselheiro do município, não pode morar em municípios vizinhos, tem que ser daquele município. A D, não precisa ter experiência comprovada em serviços sociais. E a E, não precisa comprovar experiência com crianças e adolescentes. É só participar do processo seletivo e cumprir lá o que eles pedem. Apesar, isso está na lei do ECA, tá? Mas cada município que vai montar o seu processo seletivo para o Conselho Tutelar, eles colocam alguns requisitos. Então, por exemplo, tem lugares que pede sim, para você ter experiência com criança e adolescente, experiência em ONG, tá? Tem alguns lugares que pedem, tá? Mas aqui nós estamos falando da Lei Geral Federal do ECA, tá? Então, o único requisito que bate aqui é os 21 anos, o resto não bate, tá? As outras eliminam, ó.
A alternativa correta, então aí, letra A. Então, demorou um pouco, gente, ó, percebam. Cada treino que nós fizermos vai demorar um tempo, né? Vai ter treino que vai ser mais rápido, mas por que meus treinos demoram muito, o pessoal sai acabado? A professora e os alunos. Porque não é copia e cola. Eu tenho que mostrar onde estão as palavras positivas, onde estão as palavras negativas, o porquê que foi eliminado. Um treino correto é assim. Não adianta eu jogar uma prova para vocês, faz aí, depois olha o gabarito. Isso não é treinar corretamente, tá? Vocês podem treinar dessa forma, quanto mais treino, melhor. Mas não é o treino correto. Primeiro vocês precisam aprender como treinar, para depois começar a treinar, tá? Então, minhas aulas demoram mesmo, ó, 2 horas de aula, foram 15 questões em 2 horas de aula. Mas por quê? Porque tem que ser passo a passo, mostrando certinho, ok? Então, nós fizemos 15 questões dessa prova. Essa prova também vai ser usada, gente, parte de português vai ser usada ainda, em outros momentos vai ser usada. Então, que não pode, eu não gosto de misturar tudo, né? Parte de português, parte de leis pedagógico, tá? Separar. Detalhe. Então, essas foram as 15. Tem uma outra prova, tá? Tem uma outra prova, não vai dar tempo da gente fazer, mas tem uma outra prova que já tá no grupo, que é uma prova de Itaquá, porém foi de anos anteriores e não foi VUNESP, mas tem questões que tem a ver com a bibliografia de vocês de Itaquá, tá? Aí, eu vou colocar aí no grupo, eu vou falar aqui no áudio, que tá gravando ainda, e vou falar no grupo, vou mandar o vídeo gravado e vou falar quais as questões para vocês treinarem sozinhos. Não é VUNESP, mas é uma prova de Itaquá. Então, eu gostaria que vocês treinassem da outra prova as questões 31 a 40 para casa. São 9 questões para treinar. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, tá? Vai ficar para casa, para vocês verem, tá? Não vou falar a resposta, não vou mandar gabarito, por quê? Porque nós vamos ter treino de questões ao vivo. Aí, no ao vivo, eu vou corrigir essas 9 questões e vou falar por que tá certo, por que tá errada. Tá bom? Na próxima aula. Mas vocês já tá no grupo disponibilizado essa prova. Mas não é para fazer ela inteira. Mas eu gostaria de fazer o português. Quer fazer? Faz. Mas nós ainda vamos fazer o português no ao vivo, tá? Eu só quero, para a tarefa de casa, porque a semana que vem a gente vai corrigir, as questões de 31 a 40 da prova de Itaquá. Tá bom? 9 questões. Eu vou falar agora com vocês, deixa eu parar a gravação.